No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre qual é a melhor janela alimentar dentro do jejum intermitente, que vai te proporcionar uma amplificação, um alcance, uma otimização do teu processo de emagrecimento. Meu nome é Amanda Guérios, eu sou educadora física por formação, trabalhei por 15 anos na área do personal training, sou especializada em treinamento de força, hipertrofia, biomecânica, sou autodidata na área do jejum. Sou praticante há anos e a cada dia que passa eu tenho mais certeza que esse foi o melhor caminho que eu escolhi. E ter escolhido trabalhar com isso foi algo muito natural. Eu nunca imaginei que eu iria trabalhar em conjunto com o jejum intermitente, que eu aplicaria isso para as minhas alunas, mentoradas, os meus mentorados, meus grupos. É uma satisfação enorme ter ido naturalmente por esse caminho. E se você não é inscrito ou inscrita no meu canal, aproveita para se inscrever e ao final do vídeo, se te agradar, te peço só que dê um like. Muitas pessoas acreditam que o jejum intermitente ele foi inventado, vamos dizer assim, para as pessoas emagrecerem, com o objetivo de emagrecimento. Na verdade, não. O jejum intermitente ele tem muitas outras funções no organismo. Tem pessoas que de fato nem precisam emagrecer, ou até não têm estrutura física para isso, já têm um peso baixo, um IMC baixo. Elas não precisariam perder gordura ou perder peso. São coisas diferentes, mas nenhum nem outro. Então o jejum ele não é utilizado só como ferramenta de emagrecimento. Na verdade, não. Ele é um potencializador da sua saúde também. Não contente, um potencializador da praticidade do teu dia a dia. Ele organiza a tua vida, organiza os teus instintos. Então o jejum ele é muito mais profundo do que apenas, vamos colocar assim, uma ferramenta de emagrecimento. Mas no vídeo de hoje eu vou te contar qual que é a melhor janela que você deve utilizar se o objetivo for emagrecer. Eu sou a fundadora da Salus Method, Academia do Corpo São. E na minha metodologia o jejum está incluído, mas ele não é o principal pilar. Eu vejo que muitas pessoas que desejam emagrecer, elas pegam o jejum e colocam todas as fichas no jejum. Colocam todas as forças dela ali. E vão fazendo jejuns longos, e vão ciclando jejuns longos com mais curtos. Mas aí eu pergunto como que tá a janela alimentar, o que essa pessoa coloca na janela. E às vezes a pessoa não sabe exatamente o que colocar de alimento. E eu te digo que você escolher bem os seus alimentos é até mais importante do que você querer aumentar drasticamente o número de horas no teu jejum. Isso é algo que eu sempre falo para as pessoas que me procuram, dizendo que querem emagrecer, que já estão utilizando o jejum, mas não estão emagrecendo. Então, a primeira coisa que eu pergunto é como que estão as refeições. E a maioria das pessoas acaba fazendo, de fato, o jejum calórico, que é diferente do jejum metabólico. No jejum calórico, você simplesmente para de comer. Você estipula um horário ali para fechar sua janela e depois um horário para fazer a quebra. No jejum metabólico, você presta muito mais atenção no que você está colocando, principalmente na quebra e no fechamento de janela, em termos de alimento. E isso vai trabalhar e orquestrar alguns hormônios no seu corpo que são responsáveis por te fazerem emagrecer ou te fazerem engordar. Então o jejum calórico é simplesmente parar de comer e é isso, vai fazendo as horas que der. Eu não sou muito a favor. Eu digo que é melhor do que nada, mas às vezes também não. Não é melhor do que nada, às vezes você só está estressando o teu organismo mesmo. E o jejum metabólico, você orquestra outros pilares dentro do jejum, principalmente a parte de hidratação e de alimentação. Então, a meu ver, a melhor janela que você faz, o melhor protocolo de jejum, se você quiser emagrecer, é um protocolo em que você não estenda muito as horas. Por quê? É mais importante você aprender a regular os outros pilares que envolvem o emagrecimento também, do que você querer ficar usando janelas muito agressivas para jejuar e não saber como está o seu descanso, sua hidratação, sua alimentação, seu relógio biológico, gerenciamento de estresse. Então, muitas vezes, você simplesmente parar de comer e querer fazer o que eu chamo de jejum na base da cavalice não é uma boa estratégia. Então, para emagrecimento, se você não tem experiência nenhuma, porque isso conta muito também, se você não tem experiência com o jejum, você tem que começar com um protocolo bem tranquilo, de 10 a 12 horas, até o teu corpo ir acostumando com isso. Muitas pessoas sofrem bastante ficando nessa janela.
Vide laboratório de coleta, as pessoas estão lá, às vezes 10, 12 horas e já estão sofrendo bastante. Para você ser um praticante de jejum intermitente e dizer que você pratica, você tem que ficar de 10 a 12 horas tranquilamente, não é sofrendo. E essa flexibilidade você vai adquirindo com o tempo. Então, para emagrecer, se você é uma pessoa que não tem experiência, eu diria assim, não precisa passar muito de 12 horas no primeiro momento, você tem que prestar mais atenção no que você ingere de alimentos na sua janela alimentar. Isso conta muito. Se você disser para mim que você já tem uma certa experiência, você já fica 14, 16 horas tranquilo, mas ainda assim não está emagrecendo, eu diria que o problema não é a sua janela. Você não tem que ficar mais horas sem comer normalmente. Você precisa ir aparar as outras arestas dos outros pilares que envolvem emagrecimento, porque se fosse simples, não teria tantas pessoas tentando emagrecer e não conseguindo. Não é simples, não é simples. Eu vejo nas minhas redes sociais as pessoas simplificando de uma forma terrível. Ah, é só parar de comer, é só fazer déficit calórico. Não é, gente, não é. Nós somos muito complexos. Para emagrecer, você precisa estar atento a muitas coisas. O tempo de prática, se você consegue fazer, como que está a tua alimentação mesmo, se você consegue manter um certo padrão por um tempo, porque não adianta você ficar fazendo algo muito restritivo. Você vai voltar para estaca zero. Eu sempre digo que para você emagrecer e manter os resultados, você precisa usar uma estratégia que você leve a perder de vista. Se for algo que está insuportável, muito difícil de fazer e você está contando os dias para largar essa estratégia, já saiba que não vai dar certo, você vai voltar para o corpo que você tinha. Não tem jeito, é assim que acontece. Então, para você estar num processo de emagrecimento e ser de qualidade e você conseguir manter, você precisa fazer algo sustentável. Por isso que eu te digo, não existe exatamente uma janela alimentar, um protocolo de jejum que seja específico. Na verdade, tem pessoas que já têm bons resultados fazendo o mínimo de tempo. Algumas pessoas têm bons resultados fazendo mais tempo, mas também não precisa ficar levando isso o resto da vida. Vai fazendo como se fosse ciclos, tá? Ciclos de jejum um pouquinho mais longos. Mas para mim, a pessoa que já tem experiência, já orquestra muito bem as suas refeições, já sabe o que colocar na janela alimentar, a janela 14, 16 horas é muito boa também para fazer manutenção do teu peso e dependendo do que você estiver ingerindo, você vai emagrecer também. Então, em resumo, não existe um protocolo que seja super específico para emagrecer para pessoas que não precisam perder tanto peso. Se você precisa perder mais de 20 quilos, se você está bem acima do peso, existem outras formas de jejuar também que são um pouquinho mais drásticas, mas também não é por muito tempo e são específicas para pessoas que têm obesidade mórbida. E daí precisa ter um acompanhamento específico, não dá para fazer assim de cabeça, porque realmente acaba ficando um pouco perigoso. Se você não precisa perder muito peso, você pode fazer dessa forma que eu falei. Não fica apertando muito nas horas. Respeita teu corpo e orquestre os outros pilares que envolvem o emagrecimento. Descanso, relógio biológico, a alimentação, o exercício é muito importante para quem jejua. Se você não faz exercício e jejua, isso é um ponto de atenção, tá? Porque isso pode baixar o seu metabolismo também e ninguém quer diminuir o metabolismo, ok? Te espero numa próxima aula.